gente usa atualmente o Google Analytics para medir os resultados aí do trabalho de SEO e a gente conseguir reportar alguma forma de sucesso, né? Que o projeto está dando certo, que as métricas estão evoluindo aí dentro de todo o trabalho que está sendo desenvolvido. Esse vai ser o nosso objetivo final quando a gente estiver efetivamente trabalhando, né? Saber que o que a gente está fazendo está funcionando, está surtindo efeito, o site está crescendo, a gente está conseguindo receber mais visitas orgânicas. E para fazer isso, né, a gente precisa escolher métricas que sejam suficientes para responder aos interesses diversos que a gente encontra. E geralmente, né, o que os nossos chefes, os nossos clientes querem saber, né, querem que a gente reporte em cima gira em 3 grupos principais de métricas, começando geralmente por visitas e rankings, né? A maioria dos pedidos que a gente recebe lá de orçamento e tal eu quero mais visitas orgânicas, como o Fábio deu de exemplo, né? Eu estou pagando muito caro lá no AdWords, eu quero ver se eu consigo mais visitas orgânicas para compensar, e aí eu economizo as despesas do lado de lá. Poucas vezes a gente ouve falar de visibilidade, né? Métricas que possam representar aí o quanto o meu site está ficando mais popular. É possível fazer alguma coisa em torno disso, usando o próprio Google Analytics em si, especialmente conversões. Esse deve ser o nosso objetivo realmente. O Fábio também deu um exemplo ontem no primeiro módulo, que geralmente, né, acontece realmente no cliente falar, eu quero estar na primeira posição para a palavra X, eu quero ganhar mais visitas, mas no fim das contas, quando a gente consegue efetivamente esse tipo de resultado, ele vai olhar o número do faturamento, se a conta bancária lá está mais no azul do que estava antes, né? Se saiu do vermelho, entrou no azul. E é para onde a gente deve seguir na maior parte dos casos. Para medir isso, o Google Analytics, eu perguntei ontem rapidinho, né, quem já tinha usado o Google Analytics ou usa o Google Analytics, a maioria de vocês conhece a ferramenta. Ele está no endereço lá do google.com/analytics, tem uma foto nova lá de apresentação de como usar a ferramenta. Em cima de recursos, né, ele é bem completo, você coloca lá a tagzinha, daqui a pouco eu mostro. Ele tem um montão de gráficos que facilita para a gente visualizar os dados mesmo, né, especialmente em termos de tendências. Para quem é desenvolvedor ou tem um bom relacionamento com desenvolvedores, a API é uma forma muito rápida de você criar relatórios personalizados para você, ou puxar dados do Google Analytics de outra maneira. Se você tem o pé aí na programação, recomendo dar uma passadinha pela API, é legal. Ele é todo preparado para monitorar e-commerce, tanto para e-commerce quanto para não e-commerce. Ele tem todo um conjunto de metas, que também é bastante legal de você utilizar e mensurar conversões, mais uma vez, no site. Para quem tem elementos em Flash dentro do site, ele consegue monitorar isso. A própria Adobe fez um módulozinho de integração. E se você tem algum jogo, algum menu, alguma coisa que funciona em Flash dentro do site, dá para descobrir se as pessoas estão usando ou não, com que frequência estão usando. É legal também de fazer isso. Ele tem toda a segmentação orgânica lá dentro, né, para a gente descobrir especialmente o que nos interessa dessa parte de SEO, visitas orgânicas, páginas bem visitadas e tudo mais. E toda a parte de social, engajamento também tem lá dentro, legalzinho de acompanhar. Para começar a história, você ou tem uma conta no Google ou cria uma, né? E aí você faz o login na ferramenta, você acessa a área de admin, ele tem toda a sua lista de contas, ou nenhuma, se você não tiver nenhuma. Você clica para criar uma conta nova. Geralmente você vai querer monitorar um website. Para quem não conhece ou não ouviu falar ainda, né, da versão Universal Analytics, o Google lançou uma versão diferente aí para o Google Analytics. A maior parte de vocês deve estar ainda inserido no Classic ali, né, na versão clássica. Ele está num programa de migração para nos levar todos para o Universal Analytics. Ele ainda tem alguns pontos falhos aí, especialmente no que diz integração a outros serviços. Eles estão fechando essa questão da integração com o AdWords, com outras coisas, para oficializar o Universal como a única versão, e você não vai ter mais que escolher entre elas, mas atualmente você ainda escolhe. Escolha clássica, ela está estabilizada, você não precisa fazer configuração extra para ela funcionar na versão básica, pelo menos. Na página que ele abre, você dá o nome, né? Qual o teu site, o endereço, se você quiser escolher ou não ali um segmento, né? Ao qual o teu site está inserido. Importantíssimo escolher o time zone correto para você ter a referência de dia batendo com a sua hora local, em referência às visitas do dia e coisa do tipo. Nome da conta como um todo, e aí você clica no botãozinho azul. Você precisa concordar com os termos de uso da ferramenta. Concordando, ele te dá um código. Na parte de cima da página, ele dá algumas configurações que é realmente só ativar e desativar, né? Como tem o website tracking ali, se você tem
vários domínios diferentes, você pode usar essa opção. Se você tem vários subdomínios, você usa a primeira opção. Se você tem vários domínios em TLDs diferentes, você usa a segunda opção. Para integrar com AdWords e fazer mais algumas outras coisinhas, ativa essa opção e assim por diante. Se você não quiser mexer com nada disso, não mexa, simplesmente pega o código aqui e passa em todas as páginas do site. Toda página que você quiser monitorada, que você quer ter dados, né, dentro do Google Analytics, tem que ter esse código lá dentro. E aí, o teu site, né, o teu novo monitoramento vai estar pronto lá dentro. Todos os relatórios, né, estão nas duas versões praticamente. Para quem sabe que existe a versão paga do Google Analytics, são os mesmos recursos nas duas ferramentas, não muda nada. Eles oferecem na versão paga um suporte a mais, outras coisas não referentes a recursos que você pode utilizar da ferramenta. E principalmente para a gente interessa a seçãozinha que fica ali dentro do menuzinho de aquisição de visitas atualmente, né, que ele fez alguns updates em cima dessas áreas de menus. Tem keywords aqui, o Organic, outros canais também dá para encontrar, outros menus também dá para encontrar esse canal Organic de visitas, que é o que nos interessa aqui nesse momento. E todos vocês já viram o tal do Not Provided dentro desse relatório. Eu puxei isso aqui essa semana do nosso Google Analytics, está escrito aqui um 95% de visitas que eu não sei, né, quais pessoas ou quais palavras foram digitadas aqui dentro. Isso começou a acontecer especialmente porque o Google fez algumas mudanças na forma como ele reporta as páginas para a gente. Primeiro de tudo, né, o Google Analytics e todas as outras ferramentas de Web Analytics dependem desse parâmetro que está marcado aqui, né, esse Q igual a alguma coisa, para saber qual foi a keyword digitada lá no Google, como dá para ver na imagem, e reportar isso nos relatórios. Então eu pesquisei aqui Google Analytics e ele escreveu aqui para mim a minha pesquisa, que é igual ao Google Analytics, mesma coisa aqui embaixo, né? Fiz a mesma pesquisa e ele reportou ali, indicou ali também esse que é igual ao Google Analytics. A diferença fica do outro lado da história. Antigamente, quando a gente não tinha problemas de Not Provided, é porque a maior parte dos resultados vinham nesse HTTP aqui, né? A versão não segura, encriptada do protocolo de comunicação da web. E atualmente ele está na versão de cima com HTTPS na maior parte dos resultados. Essa mudança trouxe duas coisas, né? Uma criptografia e uma segurança maior para a troca de informações. E quando você cai, né, na versão HTTPS do Google, isso acontece praticamente todas as vezes hoje em dia, quando você vai sair do Google, ferramenta de busca, né, e acessar o site, o Google pega e apaga tudo que está escrito depois do que e te manda embora para o site. Dessa forma, o Google Analytics e todas as outras ferramentas perdem essa informação. Era daqui que ele sabia identificar qual keyword foi digitado. Depois que o Google começou a forçar a barra e jogar todos nós aí para dentro desse HTTPS, ele simplesmente apaga realmente, ele tira essa informação daqui e nenhuma ferramenta de Web Analytics consegue descobrir qual é essa palavra-chave, o que é que foi digitado antes da pessoa chegar no site. E aí a gente faz o serviço, né? A gente fica com a dura realidade aí de ter a maior parte, um percentual elevadíssimo aí de keywords not provided. Todas as outras, se vocês vão ver daqui para frente, muito provavelmente se referem a outras ferramentas de busca. Ao Bing, ao Yahoo, sei lá, qualquer outra ferramenta que possa existir, mas não mais ao Google, especificamente a ferramenta de busca dele, no quesito busca orgânica. Na busca paga nada mudou, continua aparecendo a palavra, fica tudo bonitinho, sem problemas. O que a gente consegue fazer, apesar de tudo, apesar de todo esse problema, é clicar, né, naquele mesmo relatório que a gente já estava, clicar nesse Not Provided. Quando a gente clica nessa opção, ele nos joga para um relatório que só mostra o Not Provided, e aí aqui em cima a gente troca para o landing page ou para a página de destino, aí se você estiver usando em português, provavelmente é esse o nome. E você vai começar a ver a lista aí de páginas que recebem as visitas desse Not Provided. Deixa eu carregar aqui. Dentro do relatório de Acquisition, Keywords, Orgânico. Eu acho. Eu vou morrer na praia de novo.
dois. Quando um não funciona, ele pega o outro. Voltamos à nossa programação normal aqui. Eu ia mostrar, na verdade, esse caminho dentro do Google Analytics somente para a gente conseguir visualizar as páginas, mas efetivamente é isso que a gente consegue fazer em termos de chegar o mais perto possível de qual keyword foi digitada no Google, dentro dos relatórios naturais, aí, padrão do Google Analytics, e aí a gente vê a lista de páginas, e a partir dessa lista de páginas a gente tenta inferir qual é essa palavra, qual é esse assunto de interesse que a pessoa teve ao acessar o site. Mas a gente tem um bom apoio hoje em dia em cima do próprio Google Webmaster Tools. O Fábio e o Daniel já falaram bastante dessa ferramenta. Tem mais uma coisa legal que dá para fazer. Eu falei dela de integração com o Google Analytics, no módulo 2. Naquele kit de opções lá que tem do Search Engine Optimization nos relatórios do Google Analytics, a gente consegue realmente identificar essa lista de palavras aí que o teu site, né, em primeira instância, está aparecendo, que é o nosso volume de impressões aqui. As pessoas estão digitando aquilo, então o site aparece, e o que pode ser mais próximo aí de você chamar de visitas. Não é exatamente visitas, como eu disse ontem, o clique não necessariamente acabou resultando em uma visita no teu site, mas é o mais próximo que dá para conquistar aí, para chamar de eu tive 250 visitas pelo Facebook, né, por pessoas que pesquisaram no Facebook. Fora o complemento de métricas em cima de posicionamento médio, que é a terceira coluna aqui, e a última coluna de CTR também, todo um conjunto de informações para você saber quais palavras podem estar dando qual tipo de performance aí de resultados orgânicos, de trazer visitas para você. A partir daí sim você consegue um refinamento em cima de quais palavras o Google está exibindo o teu site e eventualmente levando visitas para o teu site. Além dessas palavras-chave aí, o que a gente tem de interessante dentro do Google Analytics é o Bounce Rate, uma das métricas mais famosas aí que a gente sempre ouve. Cada ferramenta pode ter a sua própria metodologia aí de calcular o que é o Bounce Rate, né, a taxa de rejeição. No Google Analytics, para ele, funciona assim. Você estava em algum lugar da web, seja em algum outro site, numa pesquisa, numa rede social, ou simplesmente fez um acesso direto, né? Abriu o navegador, digitou o endereço, apertou o Enter lá para carregar a página, chegou no determinado site. No Google Analytics acontece uma rejeição, ele calcula uma rejeição quando não há mais nenhuma interação. Não carreguei mais nenhuma página, não cliquei em nada, não fiz nada. Não importa se foi em 2 segundos ou em 50 horas. Se eu não mexi mais nada no site, mais nada, não abri nenhuma outra página, ele fala, foi uma rejeição. Tipicamente tem um limite aqui que seria de 30 minutos, na verdade. Se é um intervalo de 30 minutos eu não fizer nada, ele acaba com a minha sessão, ele acha que eu fui embora. E aí ele corta, ele considera essa rejeição. Se eu fizer interações em 31 minutos, ele vai achar que eu sou uma visita nova e calcula a rejeição da mesma forma. Então, a ideia geral é, se eu cheguei no site e não fiz mais nada, é uma rejeição, não importa o tempo que eu fiquei ali dentro. Para visualizar o Bounce Rate lá dentro, ele está disposto em diversos relatórios, mas basicamente sempre acima do gráfico tem um menuzinho de opções aqui, você consegue escolher o Bounce Rate ali nas opções de Site Usage, e você consegue montar todo o gráfico aí de qual é o Bounce Rate do teu site ao longo do tempo. E aí aquelas mudanças que você faz de layout, põe o banner, tira banner, faz isso, faz aquilo, põe sidebar, tira sidebar, põe o footer gigante, tira o footer gigante, você consegue medindo se isso por acaso ajuda de alguma forma através do Bounce Rate ao longo do tempo, aí sabendo as variações que você pode ter. A pergunta que chega nessa hora é a tal da boa taxa, né? Quanto que eu posso considerar que está bom ou que está ruim o Bounce Rate do meu site? Varia um pouquinho com o modelo de site. Geralmente, né, o tipo do conteúdo, se você tem um formato mais blog ou conteúdo, né, fórum, vídeos, geralmente o Bounce Rate é um pouquinho mais alto. Afinal de contas, se é um blog, se é um site de notícias, eu chego ali, vejo aquele notícia, aquele post e beleza, resolvi a minha vida e vou embora de novo. Geralmente acaba dando um Bounce Rate um pouquinho mais alto, diferente do e-commerce ou modelos que possam se assimilar a isso.
quando em e-commerce a gente tem por padrão, né, um comportamento de navegar um pouco mais. Vejo um produto, às vezes o site gosto de comprar em determinado site, acesso ele direto na página inicial, saio navegando, ou encontrei um produto, está meio caro, vejo se não tem outro próximo ali que eu possa comprar, acabo tendo um pouco mais de navegação no site por padrão, realmente e-commerce fica um pouquinho mais baixo. Para falar de números especificamente, geralmente blogs, enfim, sites de conteúdo vão ter um bounce rate um pouquinho para cima de 50%, 60%, 70%, dependendo do quão atrativa a página possa ser, do quanto você consegue direcionar a pessoa para outros lugares. E-commerce geralmente tem aí uma média, gira em torno de 30% de bounce rate. Mas de toda forma, cada site vai acabar tendo um padrão, e especialmente quando a gente começa a olhar por canal, e aí lá no Google Analytics, no menu de aquisições, ele tem a opção de canais aqui, nova opções, como está indicadinho ali, novo menuzinho. Ele mostra para você cada um dos canais que você recebe acesso no site, e você vai observar que cada canal te dá um bounce rate diferente, né? Você tem uma taxa de rejeição diferente por canal. Portanto, você soma os dois agora, né? Tanto por formato de site, né? Por modelo de site, você pode ter um bounce rate diferente, quanto por canal de entrada de visitas. Se a gente considerar o meu caso específico, eu tenho aqui meu e-mail dando um bounce rate muito, muito mais baixo do que a média do site, né? Tem um 72 aqui, e todo mundo gira em torno de 70, menos o primeiro, que é o que? Display, a 78%, tá um pouquinho mais alto. Geralmente o canal vai fazer também essa diferença. Tem um lugar que eu acerto mais a mão, mando os conteúdos de uma forma mais que o público que está ali consegue absorver melhor, e outros canais que eu não mando tão bem assim, e aí estraga o bounce rate, né? Fica um pouquinho mais alto. Mais um fator para isso é justamente a página de entrada, né? Então eu tenho o modelo do meu site, mas da onde as pessoas estão partindo para vir para o meu site, aonde elas estão chegando, vão acabar fazendo também eu ter uma variação em cima do que é o bounce rate. Se o pessoal que está no Facebook, que acompanha, né, meu site no Facebook, gosta quando eu posto promoções, ou quando eu posto coisas que tem a ver com o Facebook, eles vêm, acessam e curtem. Quando eu posto coisas de Twitter, ou sei lá, de outra coisa que eles não têm interesse geralmente, vai dar um bounce rate mais alto. A própria forma como eu me comunico com o meu público, né, com a minha audiência por canal, pode fazer a diferença aqui. O conjunto da obra aí para você trabalhar o bounce rate, né, é fazer todos os cruzamentos de pessoas que saem de redes sociais, né, do Twitter ou do Facebook, chegam no site, chegam por categoria do site, ou chegam em determinadas páginas de entrada aí que me interessam no site, vão acabar tendo taxas diferentes aí de rejeição. E a ideia geral é você pegar em cima desse número, né, todas as páginas ou todos os canais, ou que você estiver avaliando, que pelo menos estiverem acima do que está indicado para você de média, você trabalha com todos eles que estão acima para puxar para baixo. Quando você puxa esses mais altos para baixo, naturalmente a sua média geral do site baixa e você consegue acompanhar de uma forma diferente. No caso geral, é realmente fazer um trabalho segmentado de bounce rate, de análise de taxa de rejeição, para identificar se você está se comunicando bem com as pessoas, se as páginas mais acessadas, né, se as páginas que as pessoas estão acessando estão bem formatadas, têm as informações necessárias, tem a solução que as pessoas estavam buscando ao tentar acessar o seu site. Geralmente, tendo essas soluções, o bounce rate vai para baixo. Se não tiver, se estiver faltando informação, se tiver alguma coisa quebrada, você identifica, corrige a situação, melhora a página e a tendência aí é a taxa de rejeição diminuir. É mais ou menos esse o caminho para trabalhar em cima desse bounce rate. Você vai aprendendo como tratar cada caso, como tratar cada pedaço do site, cada fonte de visitas, cada página aí que você recebe visitas no teu site. Além do bounce rate, um importante fator de ranqueamento, até o Daniel comentou sobre ele, a tal da velocidade do site. Lá em 2009, o Matt Cutts, lá, que já foi mencionado para vocês algumas vezes, fez esse anúncio de que sim, a velocidade do site passaria a contar como fator de posicionamento, né? Sites rápidos vão se posicionar melhor, sites lentos não vão se posicionar tão bem assim, tem que fazer um trabalho em cima disso. O Google Analytics, para não ficar atrás também dessas métricas, correu atrás e ele lançou lá dentro o tal do Site Speed, que é o módulo que ele tem para fazer essa mensuração de carregamento do site. Além de todas as ferramentas que o Daniel apontou, também o Google Analytics faz isso para você e ele mede automaticamente aí em amostras de page views do site. Ou seja, a cada 100, a cada 1000 pessoas, ele escolhe um grupo de acessos, ali, um grupo de page views, para medir quanto tempo está demorando, né, para as pessoas
para as pessoas carregarem o teu site. Ele não faz em todos os acessos, porque isso também consome um pouquinho do tempo do usuário ali carregando o teu site, não vale muito a pena. Ele faz por amostras. E aí o legal é que esse modelozinho já vem ativado por padrão. No overview você tem a visão geral, naturalmente, né? A média de carregamento do site. E ele quebra isso em cada uma das possibilidades, né? O tempo de redirecionamento, o tempo de procura, né? Pesquisa do domínio, do DNS, tempo de conexão com o servidor, tempo de resposta do servidor e o tempo de carregamento da página, aí, com uma média geral. Essas informações do miolo aqui é o que você passa para a equipe de TI, ou se você é a equipe de TI, né? Enfim, que cuida dos servidores, você fica de olho para ver quais são os números e tentar otimizar isso, melhorar o tempo de carregamento. Se você cuida do front-end e outras áreas, o teu menu de interesse é o Speed Suggestions, né, o último menuzinho, uma novidade aí que apareceu no Google Analytics, onde ele já te mostra qual a página, né, sua lista de páginas aí, que possam ter um tempo, que possam ter as sugestões que ele vai te indicar. Ele mostra o volume de page views daquela página para que você tenha uma noção de quantas pessoas estão sofrendo com aquele tempo de carregamento demorado, que você vai ajudar. Ele mostra o tempo médio de carregamento da página em si, que ele está listando ali. E ele te dá sugestões. Quando você clicar nesse itemzinho de sugestões ali, que seja quanto ele estiver indicando, ele te leva para a ferramenta que o Daniel mostrou, que é o PageSpeed do Google. Ele pega a URL que está aqui e já passa lá no PageSpeed para você. E aí a ferramenta PageSpeed já vai te indicar quais são as melhorias que você pode fazer na página. Aqui você já tem uma priorização de qual página eu vou ajudar mais pessoas melhorando o tempo de carregamento dela, né, e o respectivo tempo de carregamento. A última coluna aqui, ele indica justamente o score, né? O Daniel também mostrou esse outro lado, o PageSpeed lá, aquela ferramenta do Google, ele dá uma pontuação para o teu site, né? Para a velocidade de carregamento do site. Tem aqui do lado, como todo outro menu do Google Analytics, quando você clica em uma das opções, ele ordena por ali, né? Então você pode clicar aqui para ele ordenar do menor para o maior, você pega as piores páginas, ou enfim, dá para fazer diferentes coordenações. O importante é, o Google Analytics traz para você aí na tua mão quais as páginas mais importantes para você tratar o tempo de carregamento. Quais delas podem ser mais impactantes para as pessoas que acessam o teu site. E aí, com esse kit de ferramentas aí no Google Analytics, a gente pode montar um relatório que possa atender a esses nossos 3 grupos de métricas, a começar pelas visitas e rankings. Visitas é o mais óbvio, é justamente o propósito inicial do Google Analytics. E aí lá dentro das keywords lá do orgânico você consegue filtrar, é um dos caminhos que você consegue isolar somente as visitas orgânicas. Ideia geral, né? Escolhe o período de tempo que você está trabalhando, 1 mês, 6 meses, 3 meses, marca aqui na janelinha dele de tempo e aí ele dá o gráfico para você em cima de, se você escolher aqui mês, dia, semana, você consegue ter uma perspectiva de como está a evolução do site ao longo do trabalho. Uma coisa legal de fazer é você comparar um mês a mês para você saber, né, o quanto o mês atual pode ter sido melhor do que o mês anterior, ou pelo menos o último mês de trabalho, né, em relação ao anterior a ele. Quando você seleciona esses 2 períodos de tempo, ele modifica todo o gráfico para mostrar para você tudo bonitinho, né, qual faixa de tempo cada corzinha representa. E embaixo do gráfico também a tabela ganha todo o kit de comparações percentuais de quanto está sendo o crescimento ou queda de cada métrica. Legal de utilizar esse conjunto, né, de gráficos e números é que as duas formas aí representam a evolução do site em si. Uma coisa interessante que o Google Analytics fez recentemente também é colocar mais fácil, de uma forma mais fácil de se visualizar, o que eles estão chamando de métricas ABC, que seria o acquisition, né, da onde as pessoas estão vindo, com qual frequência, né, com que volume, ou seja, quantas visitas você ganha. O behavior, que é o que as pessoas fazem dentro do site, né, como está o comportamento delas dentro do site, em termos da taxa de rejeição, do volume de páginas vistas, né, a cada visita, e o tempo médio de duração de visitas das pessoas no site. E por último, o C ali da história, as conversões. Se você tem as conversões configuradas, eu vou mostrar como fazer isso, ele já está dando um resumão da história, quantas pessoas vieram para o teu site, como elas se comportaram lá dentro, né, o que elas fizeram, se foram embora muito rápido, em muita frequência, ou se ficaram bastante tempo navegando, e por último, quanto você ganhou com essas visitas. Uma visão bem interessante de se ter aí sempre à mão. Outro comparativo importante para você fazer é o ano a ano, se você tem dados o suficiente, né? Se o Google Analytics já está instalado há
enfim, meses e meses a fio. Ele tem um menuzinho rápido de você acessar, aonde está escrito aqui atrás da caixinha, né, Compare to, você clica, ele abre essas 3 opções. O período anterior era o que a gente estava fazendo antes, o mês imediatamente anterior, o conjunto de dias imediatamente anterior. E se você selecionar a terceira opção, Previous Year, ele já te puxa automaticamente o tempo referente ao ano anterior. Então, no nosso novo comparativo aqui, vai ficar o meu abril 2013 contra o abril 2012. Está indicadinho aqui em cima. Eu tenho o volume de visitas, cada mês de cada ano, e embaixo todo o comparativo. Essa ideia de fazer o comparativo ano a ano é interessante porque você consegue visualizar o mesmo mês que sofre da mesma sazonalidade ano a ano. Então, se no meu abril aqui, por alguma razão, eu sofro por causa da Páscoa, eu acho que às vezes cai em abril, né, sei lá, eu vou ter esse mesmo efeito ano a ano. Ou Carnaval, Natal, Dia dos Namorados, dia de não sei mais o que, qualquer feriado que seja, você vai colocar meses que sofrem aí a mesma sazonalidade e vai fazer mais sentido comparar mês a mês do que exatamente um mês contra um mês anterior, né? O mesmo mês entre anos diferentes. De forma geral, utilize as duas informações em um relatório, comparativo com o mês anterior, comparativo com o mesmo mês do ano anterior. Além de visitas, a outra métrica de primeira instância que geralmente os nossos clientes e chefes adoram é o tal do ranking, né? Na palavra X eu quero estar na primeira posição porque é importante para mim, porque é importante para o meu negócio, porque faz toda a diferença no mercado. Eu falo, eu sou o primeiro na pesquisa tal. Então, beleza, a gente vai monitorar isso. Para escolher, né, a lista de rankings, de forma bem objetiva, de forma que a gente tenha uma lista que faça sentido, não só porque o nosso chefe, o cliente, ou que a gente está entendendo aí que faz sentido, a gente trabalhou, né, no módulo 2 toda uma lista de palavras com priorização por volume de busca ou por receita. O Fábio deu a ideia lá de usar a Keyword Difficulty para você saber qual chance você tem de ranquear aí, né, por onde está mais fácil. Escolha esse conjunto de palavras, por exemplo, que a gente já fez todo o trabalho no módulo 2, e passa a monitorar ao longo do tempo para você poder criar um relatório que indique essa evolução de rankings, né. Lá no WebEx Tool, vocês vão ter o acesso dela. Eu vou arriscar a internet mais uma vez. A gente tem toda uma seção de posicionamento aqui dentro, né, de rankings mesmo. Você faz o cadastro de termos e tal, ela vai registrando aí para cada palavra. Posicionamento no Google, variação, esse delta Google aqui é a variação em relação ao dia anterior. Posicionamento no Bing e a variação no Bing. E, por último, na parte de relatórios, ela tem o relatório de posicionamento. Ela não foi traída. Você consegue criar novos relatórios aqui em cima. Eu vou abrir um mais rapidamente. Olha, trocaram o nome primeiro. E aí tem toda a formatação já do relatório, qual o período de tempo você está considerando, as datas, e aqui é o ponto importante, você sempre registrar, sempre passar nesse relatório de rankings, lembrar o teu chefe ou o teu cliente que, olha, antes da gente começar a trabalhar não era nada. Depois que a gente fez SEO, aí sim a gente ganhou posicionamento, ganhou relevância e tal. Outro ponto bacana que tem nesse relatório especificamente, que você consegue construir no Excel também, é essa ideia aqui de cores, né, o degradê de cores aí para você indicar o quão bem ou quão mal posicionado está, ou a evolução, né, estava mais ou menos, ficou bem ruim e depois ficou excelente, né, primeira posição, ou estava vazio no branquinho ali. Basicamente a lista aí de rankings. Deixa eu voltar aqui no PowerPoint. No relatório ali, então, você vai conseguir mostrar justamente o que interessa, que é essa evolução ao longo do tempo, né? Antes de fazer o trabalho de SEO, no dia 1 você acabou de passar pelo módulo 2 lá, escolheu os termos que você vai utilizar, cadastrou na ferramenta, ela vai passar a monitorar os rankings, e aí, a partir da data que você começa a monitorar, escolha as outras datas aí, até chegar ao dia presente, ao dia atual, para você poder dizer, olha, a situação era assim, a gente começou a fazer o trabalho, no mês tal deu tudo certo, aconteceu essa evolução. Tem toda a representação aí numa tabela de rankings. O degradê de cores, né, que ajuda a visualizar justamente essa evolução, as palavras que estavam mais ou menos e foram melhorando ao longo do tempo. Quanto mais vermelhinho, pior. Quanto mais verdinho, melhor. E se você estiver monitorando, algo que às vezes a gente faz, né, tenho 3.900 palavras ali, às vezes quando você está monitorando um volume muito grande de termos, não faz muito sentido usar uma tabela gigantesca, uma lista gigantesca de rankings, e a gente passa a entrar num segundo mérito aí de visibilidade, do nosso segundo grupo de informações ou métricas que você pode utilizar. A ideia, né, de visibilidade fica dividida em 3 pontos, basicamente.
A distribuição de keywords, que é justamente essa ideia de representar 3.000, 5.000 rankings de uma forma mais prática, a indexação e páginas visitadas e a diversidade de sites de referência, tudo isso puxado de dentro do Google Analytics, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas para começar por essa distribuição, né, quando a gente tem esse problema na mão, ou essa situação na mão, 2.000 rankings, 3.000 palavras, 5.000 palavras que eu preciso mostrar que deu evolução, que alguns termos subiram, outros caíram, mas que seja fácil de entender, a gente utiliza um gráfico de pizza para isso. E aí, é uma distribuição simples mesmo, a gente costuma fazer a contagem por página ou por grupo de ranking. Se vocês se lembram da SEMrush, né, ela tinha aquela ideia lá de top 5, né, as palavras dos sites que estavam nas 5 primeiras posições, nos 5 a 10 e na 11ª posição em diante. Também é uma forma válida, a gente usa a distribuição por página. Né, então, antes aí, né, antes de começar o trabalho de SEO, a gente estava com, por exemplo, né, 79 rankings na primeira página, ranqueando de 1 a 10. Depois a gente fez o trabalho, botou infográfico, fez isso, fez aquilo. Na primeira página, agora a gente tem 100 palavras diferentes, né? 100 palavras ranqueando na primeira página do Google, posição de 1 a 10. É uma forma de você conseguir mostrar rankings, né? Especialmente quando você tem um volume muito grande, mostrar essa evolução de posicionamento de uma forma mais fácil. Para montar esse gráfico, tem uma tabelinha aí, tem um Excel no material, que vai ajudá-los. Eu deixei ele montado de forma genérica para vocês, né? Então tem uma lista de keywords aqui, você vai colar a tua lista de palavras do lado de cá, você indica as datas direitinho aqui em cima e quais os rankings. Para você conseguir datas e rankings, a nossa ferramenta lá exporta, então é só você utilizar o exportar para CSV, importa aqui no Excel e está resolvido, você vai ter as palavras e os rankings com as datas. Na primeira planilha, na primeira aba você só faz isso, tem uma segunda aba aqui. A segunda aba você não faz nada, porque ela vai fazer a conta sozinha para você, puxando automaticamente, né, os rankings que estão na primeira aba, que foi que a gente acabou de colar, ele vai traduzir para páginas. Então vamos lá. Onde eu estou selecionado aqui é a linha 12. Linha 12. Que ele está dizendo, né, que eu estou na página de resultado número 1. Na aba anterior, que é a aba que vocês vão utilizar aí para colar a lista de rankings, a linha 12. Deixa eu puxar aqui. A linha 12 está me dizendo que eu estou na posição 10. Na 10ª posição do Google significa que eu estou na primeira página. Portanto, do lado de cá, na segunda aba que tem nessa planilha, ele indica para mim que eu estou no 1 aqui, que é a primeira página do Google, e aí ele faz toda a conta automática dali por diante. 3, 4 e tal, indicam as páginas do Google referente aos rankings que você entrou na primeira abinha. Então, lista de palavras e rankings, efetivamente, né? 1, 2, 3, 10, 27, 42 e por aí vai. A segunda aba ele faz a conta automática para descobrir daquele ranking, né, a qual página ele se refere. Primeira página, terceira, quarta, primeira de novo, terceira, toda a lista completa, ele faz a conta. E na terceira aba, onde você não vai fazer nada mais uma vez, ele monta o gráfico aí automaticamente. Então ele tem uma data referenciada aqui, você pode escrever a data, tanto faz. Todas as páginas, e ele faz a contagem automática de em cada página de resultados, né, quantas palavras você tem ali. E aí o gráfico sai de forma automática também nas duas datas, a data de cima e a data de baixo, que são referentes aqui na planilha. Essa aqui é a primeira data e a última data. Então ele automaticamente faz, né? Antes de você começar os trabalhos, qual era o posicionamento do teu site, qual era o gráfico respectivo disso. No caso aqui, esse de baixo. E aí depois que você foi lá, ralou e fez todo o trabalho, deu tudo certo, ele passa a ser um posicionamento diferente, né? Esperamos que ele evolua. Você tem os dois gráficos aí de evolução de muitos rankings de uma vez só. A planilha está no material, a ideia é bem simples mesmo, é só colar a lista de rankings na primeira aba e o resto vai sair automático para você, não precisa fazer muita coisa. Monitorando esse grande volume de termos, né? Tem um segundo fator importante aí em cima de visibilidade que a gente deveria prestar atenção, que é justamente as páginas, né? Quantas dessas páginas realmente recebem visitas? Estar posicionado não significa que você está recebendo zilhões de visitas. E aí a gente usa dois pontos aí, né? A indexação e as páginas que efetivamente recebem visitas. Duas formas para a gente fazer essa verificação, ou uma forma para cada um deles. A indexação em si, o Daniel mostrou o comando, né? O Fábio usou algumas vezes também a ideia do site dois pontos ali.
A gente vai no Google, digita site dois pontos, endereço de um site, ele dá uma resposta de páginas aproximadas. No Google Analytics a gente tem uma visão do outro lado da história, que é quantas páginas eu recebo visitas efetivamente. Para começar no operador avançado, lá no site dois pontos, a gente vai lá, site dois pontos, faz uma pesquisa no Google, usei o meu site aqui para exemplo, e o Google devolveu para mim aproximadamente 220 resultados. Quando a gente faz isso, né, quando a gente pega esse número, usa esse operador avançado, a gente tem alguns pontos aí nas duas direções, né, positivos e negativos. A vantagem de você fazer, né, de você utilizar esse operador site dois pontos, é porque ele vai mostrar para você, especialmente, um número ali, de páginas que você tem indexado. Você consegue segmentar isso, que significa, né, se você digitar o site dois pontos, o endereço do seu site, e complementar com o subdiretório, ao invés de te mostrar o volume geral de páginas indexadas do site, ele mostra somente o que tem naquele subdiretório específico. Se por acaso, fazendo a segmentação, né, escolhe os seus diretórios principais, ou se você tem poucos, passa todos, e ele, por acaso, né, em um subdiretório que você sabe que tem umas 1000 páginas lá dentro, ele fala aproximadamente 2 resultados, você sabe que ali tem algum problema. Alguma coisa aconteceu de errado, que um diretório que vai ter dezenas de páginas não tem nada. Vale para o site como um todo também, né? Se você não entrar nada de subdiretório, usar só o site dois pontos, meusite.com.br, se você sabe que você tem um determinado número de páginas, um determinado volume de páginas, e ele fala para você que não tem nada indexado, pode ter acontecido alguma coisa errada. Porém, a gente chega nas desvantagens. Ele não dá uma quantidade exata, ele não tem um erro padrão, ele não erra sempre 5% para lá ou para cá. Dependendo de onde você faz a pesquisa, do momento, do servidor do Google que você vai pegar de resposta, do lugar que você está, ele te dá uma resposta diferente em termos de quantidade. É ruim, mas é melhor do que nada. Porque se realmente você faz o monitoramento ao longo do tempo disso e de repente some tudo, você tem um primeiro sinal de alerta. Deixa eu ver se não deu nada de errado, se alguém não colocou o robots.txt lá bloqueando o que não devia, se alguém usou no index onde não devia, se o meu site não foi hackeado. Se de repente, né, do dia para a noite, o meu 220 lá vira 0, alguma coisa de errado pode ter acontecido. Serve de alerta. Infelizmente não é um número preciso, mas já ajuda a gente, e aí a gente faz um monitoramento em cima disso. Pode fazer na mão, ou você pode usar a ferramenta, vocês cadastram lá e ele vai fazer automaticamente aí um acompanhamento dia a dia. É comum ver quedas, deixa eu ver se eu consigo usar aqui mais uma vez. Vou abrir um pouquinho o intervalo de tempo. Vai pegar um exemplo mais legal. Beleza. É comum você ver esse tipo de coisa, né? Eu estava lá em 1500 e tanto e de repente ele cai e volta. Isso é comum de acontecer. É menos incomum acontecer uma queda mais constante. Esse é o momento que você deve prestar um pouquinho mais de atenção. Às vezes, se você tirou alguma coisa do ar do site, né, é normal que aconteça. Se você não mexeu, vale a pena olhar mais de perto. Mas é comum ter algumas quedas, algumas variações dessas, porque realmente o Google de vez em quando não responde um número muito consistente ao longo de vários dias. Mas para você confrontar essa informação aqui de queda, né, se eu devo me preocupar com isso ou não, você parte para o segundo monitoramento, que é das páginas indexadas, quantas recebem visitas. Suponha aí, né, que esse meu site eu tenho 5.000 páginas indexadas, eu tenho 5.000 páginas no meu site, e eu fui lá usar o site dois pontos para saber quantas páginas estavam indexadas e o Google respondeu lá para mim aproximadamente 4.500 páginas indexadas. Beleza. 90% do meu site está no Google, estou tranquilo, acho que eu estou no máximo que eu conseguiria fazer, ou não. Será que eu estou recebendo visitas em 4.500 páginas no meu site? Se todas estão indexadas, será que todas elas estão bem indexadas, bem posicionadas, são úteis para as pessoas ainda por cima? Para saber essa informação, Google Analytics nos ajuda. Lá no relatório de visitas orgânicas, deixa eu voltar no Google Analytics, se eu conseguir. O Google Analytics não quer brincar hoje. No relatório lá então, dia
Acquisition, a gente tem Keywords e o Organic aqui. Estou representando ele em fontes maiores aqui, em tamanho maior. Clica no Organic, ele mostra pra gente a lista de palavras e a gente faz aquela troca mais uma vez de keyword para landing page, que está indicado aqui no Primary Dimension. Ele vai estar listando keywords, você clica no landing page para descobrir mais uma vez, para ver mais uma vez, né, a lista de páginas que estão recebendo visitas. E aí lá no cantinho inferior esquerdo do relatório, onde você faz a troca de páginas, né, de páginas que você está visualizando, ele mostra pra gente um número, 1 a 10 de uma determinada quantidade. E aí ele mostra ali pra mim, no meu caso, 1095. Então se eu sou esse site que tem 5.000 páginas, que eu vou lá no site 2 pontos e mando e ele me retorna que tem 4.500, na hora que eu venho aqui eu descubro se essas 4.500 estão sendo efetivas realmente ou se elas estão lá perdidas no limbo, né? Tá tudo para trás da terceira página de resultados do Google. E não me adianta nada. Aqui eu consigo descobrir quantas das minhas páginas estão bem posicionadas e recebendo visitas, né? Estão sendo realmente úteis. As pessoas estão fazendo pesquisas no Google, identificando valor no meu site, clicando, visitando. Você faz o monitoramento disso ao longo do tempo. E aí, né, se eu conseguir contrastar, por exemplo, somando aí os dois resultados. De repente eu estou lá monitorando o site 2 pontos e a partir de determinado ponto o site começou, o Google começou a responder que eu tenho menos páginas indexadas. Porém, se eu tenho esse acompanhamento paralelo, né, de quantas páginas eu recebo visitas, e eu estou vendo que a partir daquele determinado ponto que o Google jogou para baixo, minhas páginas indexadas estão indo para cima, eu não preciso ficar preocupado. Eu sei que apesar de ter menos páginas indexadas, do Google está dizendo que eu tenho menos páginas indexadas, na verdade, ao longo do tempo, eu estou recebendo visitas em mais páginas diferentes. Como isso pode acontecer? De repente eu coloquei no index numa área que não interessava, eu tirei uma área do meu site, eu resolvi o problema de conteúdo duplicado. A hora que eu resolvo um problema de conteúdo duplicado, o Google passa a ver mais valor nas minhas outras páginas que não são duplicadas, passa a ter menos página indexada, porque ele joga fora os conteúdos duplicados, e valoriza mais as páginas que eu tenho no meu site que sejam únicas. E aí o aumento desse número de páginas indexadas ao longo do tempo representa vitória para você. O Google está vendo mais valor no teu site. É uma das formas de você mostrar aí, o poder, né, o resultado do trabalho de SEO, o funcionamento da história toda. E aí nesse nosso grupo de páginas que recebem visitas, a gente identifica as páginas que estão boas o suficiente para receber visitas, não só estarem bem posicionadas, mas ainda ganham o clique dos visitantes, aí, dos pesquisadores do Google. Ele é mais preciso do que o número do site 2 pontos. O site 2 pontos dá uma aproximação para a gente, beleza, me dá uma ideia, mas se eu quiser saber efetivamente as visitas, ele não faz isso para mim, e aí o Google Analytics resolve. Ele serve de comparação, que é o último exemplo que eu dei, de repente o site 2 pontos vai indo para baixo, mas se mais páginas visitadas estão aumentando ali no meu site, então eu posso ficar tranquilo que apesar do site 2 pontos apontar uma direção, a realidade é outra. E no Google Analytics você consegue usar a segmentação avançada para fazer um comparativo por subdiretório, né, por categoria do teu site também. Basta utilizar os segmentos avançados. Eu não mostro os segmentos avançados aqui no curso de SEO, só no curso de Google Analytics, mas aí para quem já tem um pouquinho de intimidade, consegue se desenrolar lá dentro e fazer esses comparativos mais finos, né? Diretório a diretório, categoria a categoria. Fica bem bacana de você ter esse controle. Além dessas páginas mais recebendo mais visitas aí ao longo do tempo, né? Você fazer esse monitoramento, é legal você acompanhar os sites também. O volume de sites que está levando visitas para o teu site. Não o volume de visitas que você recebe de outros sites. Comparação um pouquinho diferente. Porque você vai ter um aumento de visibilidade, você vai conseguir medir esse aumento de visibilidade. A nossa diversidade de sites de referência. Para medir isso, a ideia é parecida com o que a gente fez com as keywords. Mais uma vez eu vou insistir no Analytics. 5, 4, 3, 2. Lá no Google Analytics. Dentro do Acquisition ele tem todos os relatórios aí de por onde você ganha visitas. Ele tem dois grupos aqui, três grupos até próximos, relativamente próximos, que é o Channels, o All Traffic e o All Referrals. Se você abrir o All Referrals, ou todas as referências, ele mostra aí, na verdade, todos os sites que não sejam ferramentas de busca que trazem visitas para você, né? Facebook.com, que é uma rede social,
google.com.br, pode ser o Images, o Map, sei lá, qualquer coisa, e um montão de outros sites, m.facebook. Não é o melhor caminho para você fazer esse monitoramento, mas vai funcionar e ele tem dados históricos um pouquinho mais longos. O canal que vai facilitar essa identificação aí de diversidade de sites, o menu, né, é esse Channels que está aqui, ou canais, provavelmente em português. Abrindo o Channels, ele tem uma estrutura de canais um pouquinho diferenciada, que ele separa, deixa eu ver se consigo subir mais aqui, só um pouquinho. Ele separa o que é tráfego de referência, que está aqui na linha 4, referral, da linha 3 ali do social. Então ele faz essa diferença. Se as pessoas estão vindo do facebook.com, do m.facebook.com, do Twitter lá que é o t.co, ele joga tudo para dentro do social e faz com que o referral ali, sites de referência, sejam somente sites de referência efetivamente e não redes sociais. O ponto não muito positivo disso é que, por exemplo, ele entende que o wordpress.com é uma rede social, o YouTube é uma rede social, então ele pode diferenciar um pouquinho aí do que é o nosso conceito mais geral de redes sociais. De toda forma, dentro do referral, e aí sim, quando você clica nessa opção, ele dá a lista de sites de referência, né, os outros sites que estão trazendo visitantes para você, e lá embaixo, da tabela, no mesmo sentido lá das páginas, né, de busca orgânica, você tem ali 1 a 10 de uma determinada quantidade, no meu caso aqui 557, que significa que 557 sites diferentes estão linkando para o meu site, e além de ter o link, né, eu vou contradizer o Fábio um pouquinho, dane-se se é domínio autor de 50, 70, 80, é importante ficar trazendo visitantes que eventualmente podem até comprar no site, né? E aí naquela visão ABC do Acquisition Behavior Conversions, dá para visualizar do lado de cá, né, o que está acontecendo. E efetivamente eu tenho, né, transações, gente comprando no meu site vindo desses sites aí. Se eu ordenar por aqui eu descubro quem é. Isso me interessa saber, né? Afinal de contas, dane-se se o domain authority do site é 10, se o cara que está vindo daquele site compra no meu. É isso que mais me interessa. Então são duas métricas diferentes para você acompanhar. Mas nesse momento, nosso objetivo é olhar justamente para esse cantinho e saber quantos sites diferentes trazem visitas, mais do que quantas visitas cada um deles traz, ou o somatório deles traz. É uma forma diferente de você fazer uma contagem aí também de quantos links você recebe. Se mais sites diferentes, né, ao longo do tempo estão surgindo, trazendo visitas para você, significa que você está ficando mais popular, mais gente está gostando de você, mais gente está indicando o teu trabalho, o teu site, o teu negócio de forma geral, você está tendo mais sucesso. Isso pode ser um reflexo aí de um trabalho de SEO também. Se você faz todo aquele trabalho de outreach que o Fábio estava falando, né, faz infográfico, faz uma peça diferente dentro do teu site, mais gente passa a referenciar você, isso é bastante positivo. Nosso grupo de visibilidade, então, são esses 3 elementos: a distribuição de keywords, a indexação e as páginas visitadas, e a diversidade de sites de referência, né? Sites que estão levando gente para visitar o teu site, a tua empresa. Aí. Fechando a visibilidade, a gente entra em conversões, que é o mais legal, que é geralmente o mais importante de se medir. O Fábio lá no primeiro módulo já deu ideia para a gente do que seria a conversão, né? O e-commerce é onde a gente tem uma facilidade maior de entender o que é a conversão, o que eu quero que a pessoa faça no site. Ela acessa lá, estava pesquisando no Google, acessou o meu site, fez lá uma compra, essa compra é efetivamente a conversão. Se o teu site não é e-commerce, você vai precisar decidir o que medir, né? Alguns dos exemplos que o Fábio passou são justamente o que eu vou mostrar aqui. Para você escolher, né, entender o que pode ser a conversão no teu site, você precisa se perguntar, né, para que o teu site serve? Por que ele está no ar? O que as pessoas vão fazer com o teu site? O que te dá dinheiro dentro desse site, né, se você tem esse fim lucrativo com ele? Portais de notícias geralmente têm o interesse de exibir muita publicidade, exibir as propagandas, né? E as metas, às vezes, acabam girando em torno de quantas páginas as pessoas visitam, né? Quantas páginas as pessoas veem durante uma visita. Chegou na primeira página e foi embora, ou chegou na primeira página, acessou a segunda, terceira, quarta página, geralmente visitando muitas páginas, você acaba exibindo mais publicidade, os portais de conteúdo ficam felizes, aí os clientes deles também. Outra métrica que eles costumam utilizar
analisar é o tempo, né? Se eu estou satisfeito com as pessoas navegando pouco ou muito tempo dentro do meu site, geralmente mais tempo, alguns poucos casos menos tempo. Cliques de forma geral a gente consegue medir, né? Então tem o exemplo aqui do Globo Esporte, se não me engano, tem um botãozinho de ouvir a narração, você pode, né? É possível de se medir isso, chutaria aí que é uma das coisas interessantes que o Globo Esporte deve medir nessa página. O site do Globo.tv, geralmente, provavelmente eles medem aí toda a visualização de vídeos, é possível medir isso também, né? Se a pessoa aperta o play, pausa, qual o tempo que ela assistiu, onde foi que ela parou, todo esse tipo de coisa é possível de se medir. E o nosso formulário de exemplo lá também que o Fábio utilizou, né? Pedidos de orçamento ou semelhantes a isso, é possível de se medir tudo dentro do Google Analytics. Uma vez que você tenha definido essa informação, né, o que é que eu quero que as pessoas façam? Eu quero que elas deixem um comentário no meu blog. Beleza, é possível medir. Eu quero que elas deem um like na minha página, sei lá do que. Beleza, é possível de se medir essas informações. Para medir, o Google Analytics nos ajuda em duas versões aí, né? A gente tem o módulo de e-commerce lá dentro e as metas. O módulo de e-commerce, naturalmente, vai medir aí todas as transações, receita gerada, produtos comprados, etc. As macro conversão de compras. E as metas conseguem refinar isso. Também é possível medir as compras com a criação de metas no Google Analytics. A gente consegue medir coisas menores, né? Os cadastros, se as pessoas estão querendo receber a newsletter, estão querendo receber as informações aí por e-mail, né, do teu site. A duração da visita, o volume de páginas acessadas, os cliques de forma em geral são possíveis de se medir. Para começar a história, o e-commerce no Google Analytics. A gente tem um artigo no site que explica direitinho, que é o que eu vou passar aqui também, como montar isso, como fazer o Google Analytics passar a mensurar o teu e-commerce. E para você também poder validar as implementações aí que você encontra. Na parte de admin, para você fazer a primeira configuração, escolhe a conta pertinente, o site que você quer monitorar o e-commerce e a visão especificamente, abre as configurações. Mais ou menos onde a gente fez aquela configuração de site search aqui embaixo, só que um pouquinho para cima, tem o e-commerce. Aqui nessa fase tudo que você vai conseguir fazer é ativar, vai estar escrito off, se você nunca fez isso, você clica ali, ele vira para o on, salva a página lá embaixo. E aí vem a parte 2, que é você adicionar códigos no site, né? Se você não é o cara que mexe no site, você tem que passar isso para ele fazer, e aí você pega esse monte de slides aqui do curso e fala, faz isso, tem que funcionar o e-commerce no site, bem mais fácil. O código é dividido em duas partes. A primeira dele é o que identifica a transação, né? Todo pedido de compras em e-commerce tem o seu próprio número de pedido, quais produtos estão sendo comprados, o preço total dessa compra. E esse é o tipo de informação que o seu programador aí vai precisar fazer, preencher esses dados, né? Qual o número do pedido, né? O código da transação. Essa informação é opcional, você não precisa preencher o nome de loja. O total da compra é obrigatório. Algum imposto, né, frete, que é o que está aqui embaixo também, se tem algum custo a mais, né, envolvido, você pode indicar. E a localização para qual está sendo enviado esse produto também, se você quiser, você pode colocar. Não são dados obrigatórios. Obrigatórios para a transação é identificar o código dela e o valor total. É o que eu vou usar no exemplo daqui a pouco. A segunda parte do código é identificar cada item que está sendo comprado, né? Em uma compra, a gente consegue fazer a compra de muitas unidades de um item só ou vários itens diferentes. Para cada item comprado, né, para cada produto, precisa-se de um código desse aqui. Eu também vou utilizar o exemplo. Para cada produto, você vai precisar identificar qual é o código de transação, qual é o código do produto, o famoso SKU. Você pode colocar o nome do produto, eu recomendo utilizar, né, para facilitar a identificação. Categoria, departamento, esse tipo de coisa também é legal de informar, facilita outros relatórios no Google Analytics. Preço unitário, então de cada unidade daquele produto quanto custa e quantos estão sendo comprados nesse pedido específico. Por último, e não menos importante, pelo contrário, mais importante, essa última linha aqui é o que realmente fala para o Google Analytics. Registra a venda aí no seu módulo de e-commerce. Você que não é o desenvolvedor não precisa aprender tudo isso, mas você precisa saber consultar o seu desenvolvedor depois para dizer, me mostra no site aonde está escrito isso aqui, porque eu preciso saber se você fez direito. Aí é só comparar linha a linha, ver se está tudo certo, ou se está faltando alguma coisa e falar, faz de novo aí que você não acertou a mão não.
Esse código também não vai em todo e qualquer canto do site. Isso é uma das coisas mais importantes que tem. Para todas as páginas do site, você vai utilizar o código padrão, que é aquele primeiro código que ele te fornece lá quando você está criando a conta, ele te dá um código que você cola no site inteiro. Beleza, isso é uma coisa. O código de transação, especificamente, só vai na página de pagamento confirmado, só na página que você tem um maior grau de certeza que a compra foi efetuada. Ah, mas e o boleto? Ah, mas e o cartão de crédito negado? Paciência, o Google Analytics não é uma ferramenta de auditoria de compras. Se no teu e-commerce 90% dos cartões de crédito dão pau, 90% dos boletos não são pagos, alguma coisa está errada aqui, não é o Google Analytics. Geralmente a gente vê números de 20% de diferença entre o que o Google Analytics registra e o que as ferramentas ERP, CRMs, etc. registram. É normal ter essa diferença, não fique chorando muito sobre isso, porque você não vai chegar muito longe para parear os números. Se você estiver vendo diferenças de até 5%, solte fogos de artifício, porque é incrível isso, é muito raro acontecer. Página que você tenha certeza de compra, código de transação, no seguinte formato, né? A gente tem o código padrão e o código de e-commerce. Você vai precisar unir os dois para fazer esse código de transação funcionar. Basicamente é a primeira parte do código padrão, tem até um track page view aqui, e aí você insere o código da transação, o código do e-commerce em si. Existem outras formas de implementar isso, não é obrigatoriamente desse jeito, senão não vai funcionar, mas geralmente está implementado desse jeito nos e-commerce e funciona, mas o essencial realmente é esse código, né, todo de transação estar presente e essa última linha aqui que é a mais importante. Quando você estiver testando, né, no teu site, aí, se você quiser verificar, eu vou dar um exemplo aqui como se a gente estivesse comprando um curso, né, em e-commerce, eu faço mais ou menos isso lá no site da Mestre. Você vai ter alguma coisa parecida com isso, né? Eu tenho na transação o número do pedido, então eu vou identificar qual é o número do pedido. Geralmente a página de confirmação de pagamento tem essa informação, né? Quando a gente termina de fazer uma compra no e-commerce, aparece pra gente: obrigado pela sua compra, o número do seu pedido é tal, você comprou uma televisão, um retroprojetor e um notebook, o valor de cada um, o frete, quanto tempo vai chegar na sua casa, etc. Essas informações estão já na página, é questão de trazer para cá, né? Então eu tenho o número do pedido, né? O código da transação que a gente vai usar no Analytics, o total do pedido, então supondo aí a nossa primeira leva de inscrição do curso, que é R$950, está aqui R$950, e todas as outras informações eu suprimi, porque não interessam, eu não quero monitorar isso, são opcionais. Do lado de cá, seria a sequência do código, né? Estaria embaixo, não em cima. Seguindo o código, o produto comprado, né? Qual item foi comprado. Primeiro, o número do pedido, que bate, né? É o mesmo, eu preciso vincular esse produto a esse pedido, então a gente usa o mesmo número ali de pedido. Segunda informação, o SKU do produto, eu inventei o SKU também. Nome do produto, o curso de SEO é o que está sendo comprado. A categoria dele, né, são os cursos. No meu site eu tenho cursos de assinaturas, então eu tenho duas categorias diferentes, eu resolvi indicar as duas. O preço de cada um deles, de cada item desse produto, né, o curso custa R$950 e a quantidade comprada nessa transação aqui foi uma só. Você consegue fazer a inscrição, comprar uma vaga no curso. Fechou o código nessa linha e aí a gente fecha o código padrão. Isso é o que precisa estar na minha página de confirmação de pagamento lá do curso, para o Google Analytics ficar registrando toda vez que alguém compra o curso. Supondo aí a possibilidade de fazer a compra de dois produtos, né, você eventualmente vai encontrar isso. Então eu vou simular aqui com um curso e uma assinatura do site. A gente tem uma leve adição no código, que seria, né, primeiro começa o código padrão e aí vem o código de transação aqui do início da transação e agora o total do pedido está somado. Como eu tenho o curso que custa R$950 e a assinatura que custa R$24,90, eu somei os dois e eu disse para o Google Analytics: olha, esse pedido está tendo 974,90 aí, reais de valor. Em seguida, o primeiro item comprado, o primeiro item do pedido, tanto faz a interpretação, é um curso de SEO, e aí são todas aquelas informações que eu já havia demonstrado antes. Então, o número do pedido, código SKU, né, código do produto, nome do produto, curso de SEO, categoria, preço e a quantidade comprada. Mas esse pedido tem um produto a mais sendo comprado junto, que é a assinatura, então eu abro um novo bloco desse aqui, né, que é o GIAC Push Add Item, que está aqui em cima, GIAC Push Add Item, abro um novo kit de informações para um segundo produto que está sendo comprado junto. E aí, no meu
caso é a assinatura, preenche os dados aí de forma pertinente também. Mesmo número do pedido, né, para eu vincular tudo isso a um pedido só. Código do produto, o SKU, nome do produto, é a assinatura premium aí do site. Categoria de produtos são as assinaturas. Preço unitário e a quantidade que está sendo comprada. Fecha o código e fecha o código padrão também, né? Tem o código de transação e fecha o código padrão. Feito tudo isso, né? Você vai conseguir validar agora com o material também. Lá, a vinha, no menuzinho de e-commerce, no overview, ele já te dá um kit inicial de informações. Ele dá uma prioridade aqui para te representar a conversão, né? A taxa de conversão do e-commerce. E logo abaixo ele te dá os números aí em cima disso. A média geral de conversão, 0,17, o volume geral de transações no período, receita gerada, ticket médio, né, o valor médio de compra, compras únicas e a quantidade total de produtos comprados. Conversão, tem alguma taxa ótima, média, excelente? Como é que funciona isso? Geralmente para e-commerces, né, meu site não é e-commerce, geralmente para e-commerces eu costumo encontrar taxas de 2 a 3%. Geralmente de 2 a 3% é a média mesmo. Se você está nessa faixa, você está enquadrado aí dentro do que todos os e-commerces estão. Se você já está passando de 2.8, 3.1, você está realmente fazendo um trabalho excelente na conversão, aí o e-commerce está funcionando muito bem. Se você estiver para baixo de 2, 1.9, 1.8, 1% de conversão, é bom revisar o processo inteiro. Pode ser que o site esteja com alguma falha, ou o preço está um pouquinho mais caro do que nos concorrentes. Alguma coisa está acontecendo aí para a conversão não estar a um 2% pelo menos. Se você está na faixa de 2 a 3%, é o padrão aí realmente, na maior parte dos casos que eu vi pelo menos. Passado e-commerce. Alguém tem alguma dúvida? Ótimo. Passado o e-commerce, então a gente pode partir para mensuração de metas. Pode fazer perguntas. A tag de conversão, ela é única, porém é uma por produto. Isso imagino que seja gerado dinamicamente. Exato. Tá, então isso é. Porque vai explicar agora como é a taxa de conversão para objetivos mais comuns, que não são do e-commerce, é mais simples. Você simplesmente coloca aquela tag que o próprio Google já te dá e acabou. Nessa aqui você necessariamente precisa de um desenvolvedor. Exatamente. Aqui sim. Isso. Todo e-commerce já tem toda a estrutura formada, né? Toda página de transação final lá, obrigado por comprar, ele tem essas informações, né? O e-commerce informa para você, olha, esse é o seu pedido, confira porque é isso que vai chegar na sua casa e você já pagou. Não é mais realmente escrever no lugar certo, né? O programador sabe do que se trata. Cada informação no seu respectivo lugar, né? Na respectiva ordem, e está resolvido. Ele replica essas informações do pedido nesse código de transação do Analytics e está fechado. Estando nesse formato aqui, o Google Analytics vai conseguir registrar as informações todas corretas. Erros típicos que acontecem, né? A gente no Brasil, faz a separação de casas decimais por vírgula. Se você escrever uma vírgula no lugar do ponto ali, vai dar erro na hora da transação. Ele vai registrar o texto, isso aqui como texto e não como números, e aí você vai ver um número lá que vai ser menos 9.499 zilhões e tal, vai dar errado. É recomendável você escrever sempre 2 casas decimais. Eu escrevi aqui, né, o ponto 90 e o 950.00. É muito recomendável você sempre escrever esse número por completo aí, sempre 2 casas decimais, sempre separado por ponto. É possível instalar via Tag Manager? É possível instalar via Tag Manager também. Todo o código, né, não só a transação do e-commerce, mas todo o código do Analytics, ele vai te dar um trabalho diferente de configuração, mas é possível fazer. Muito bem, então, partindo para as metas. Também temos um artigo lá em cima disso, de como configurar as metas no Google Analytics. Ele tem basicamente alguns tipos diferentes. O caminho para começar a história é quase o mesmo. A gente precisa ter um acesso aí na área de administração das contas, né? Acessa a conta, o site e o perfil exato e clica no Goals ali, ou metas em português. Se você não tem, né, nenhuma meta criada nessa visão aí, nesse perfil, vai estar todo vazio. Importante que ele te dá 20 unidades aí para você gastar, né? 20 metas que você pode criar. Clicando no botãozinho em Create Goal, ou criar uma meta, você vai ser direcionado para o ambiente de configuração.
Por meta, né, basta escolher um nome e o tipo. Eu vou passar para vocês aí uma configuração de cada tipo. A primeira, visitas em URL, é a mais comum da gente ter o interesse de utilizar. Eu vou simular aqui, né, a minha página de obrigado. E aí funcionaria para os dois lados, né? Se eu tenho e-commerce, eu posso chamar a minha página de obrigado por comprar comigo. Se eu tenho um formulário de contato no site ou coisa do tipo, é obrigado por mandar um e-mail para mim, enfim, uma mensagem. Dou o nome obrigado ali, escolho o destination, a primeira opção. Eu não lembro o nome em português, porque da última vez que eu vi era um nome muito esquisito, que não parecia nada com destination ou com página de destino. Ele te dá um exemplo, né, que você pode utilizar. Clica no próximo passo. Aqui em cima fica marcado para você o que você acabou de escolher, né? Então o nome da tua meta e o tipo escolhido. Você marca aqui qual a URL, né? Qual a página de acesso que você sabe que a pessoa converteu, que a pessoa fez o que você gostaria que ela fizesse, em termos de acessar alguma página no site. E aí seria mais ou menos a ideia no e-commerce, né? Eu tenho a página do produto, a pessoa faz todo o processo de pagamento, faz o login, paga com o cartão, com o boleto, faz o que ela quiser fazer. E finalmente chega naquela página de obrigado por comprar conosco, ou seu pedido é esse, transação, pagamento confirmado, enfim. Aquela última página que a pessoa acessa, você entra o endereço dela ali, ou em um ambiente mais fácil de visualizar, né? Se eu tenho um formulário de contato, fica mais prático. Então a pessoa está navegando no meu site, chega no meu formulário de contato, preenche as informações e tal, aperta o botãozinho de enviar e é direcionado para uma nova página. Muito obrigado por entrar em contato conosco, eu vou retornar você em até 7 dias, sei lá, alguma mensagem. E aí essa página final aqui, depois que a pessoa atravessa o formulário de contato, é o que eu devo escrever aqui em cima. No meu site, obrigado, no site de vocês vai ser cada um aí uma URL diferente, uma página diferente. Basta escrever ali em cima exatamente ao que você se refere. Escolhida a página, você consegue verificar o Go, né? Então ele faz para você, ele te dá uma indicação de se você está configurando alguma coisa válida, alguma coisa que faz sentido ou não. Por exemplo, né, se a minha página de obrigado já existe há 200 anos, então provavelmente nos últimos 7 dias as pessoas entraram em contato, fizeram ali alguma coisa, ele vai me indicar aqui quantas vezes essa meta foi batida, né, quantos contatos eu recebi percentualmente, na verdade. Então ele vai me dar aqui 1% das suas visitas completaram essa meta. Vai saber se você está configurando alguma coisa plausível ou não. Se essa página nunca existiu, naturalmente ele vai dar 0%, porque agora é que eu vou começar a ter essa página, agora é que eu posso começar a medir. Mas é legalzinho fazer essa verificação, você consegue ter uma noção se o que você está configurando faz sentido ou não. Escolher a página, clica ali no salvar e você tem a sua meta criada. Beleza? Segundo tipo de duração de visita, ela é bem simples de entender, ela realmente é óbvia no sentido dela. Eu dei um nome ali de tempo de visita maior do que 5 minutos, porque é o que eu quero para mim. Escolhi a segunda opção de duração, cliquei no próximo passo. O passo seguinte, basta indicar qual o período de tempo. Se para você faz sentido monitorar, né, pessoas que ficam mais de 10 segundos no site, pessoas que ficam mais de 30 segundos no site, 5 minutos no site, basta escrever aí de forma apropriada, né, para o que você entende de valor, descobriu de valor no seu site. Também é possível verificar o Go, clicou no salvar, está feito. Toda vez que alguém passar desse limite que você escreveu, né, eu coloquei 5 minutos, o Google Analytics vai registrar uma meta batida, aí, uma conversão para você. Isso é bem simples, né? Páginas visitadas, na mesma ideia do tempo de duração da visita. Eu escolhi lá mais de 5 páginas visitadas, é a minha métrica, porque eu sei que sempre que as pessoas visualizam mais de 5 páginas no meu site, eu ganho mais dinheiro com isso, né? Eu sou o portal lá que exibe publicidade para ganhar vida. Escolho aqui a terceira opção de páginas ou screens, né? Telas por visita. O telas aqui é porque o Google Analytics monitora celular, né? Aplicativo também. Então ele tem telas visualizadas, tanto faz. Próximo passo, basta escolher a quantidade. Toda vez aí que então eu tiver mais de 5 visualizações de página no meu site, né, a mesma pessoa ficou navegando lá e viu 5 páginas pelo menos, mais de 5 páginas, eu tenho aí uma conversão. Essa é a minha métrica. Você pode escrever qualquer número, salvou, está resolvido. Bem óbvio isso também, né, tranquilo. O quarto e último tipo, ele é um pouquinho mais chatinho, a gente precisa chamar o nosso desenvolvedor amigo mais uma vez. Qualquer tipo de clique que acontece no site é possível de se monitorar, né? Botões, links, o download, versão para impressão,
o clique no play do vídeo lá, no ouvir narração, que é o que eu vou utilizar de exemplo por sinal, só que tem uma configuraçãozinha extra. Nos gols é até mais prático, né? Você escolhe lá o nome, e aí eu coloquei o ouvir narração do Brasileirão, é o que eu vou dar de exemplo, aquele do jogo lá do Globo Esporte. A última opção é o evento. Ele até dá o exemplo aqui, né? Tocou o vídeo, né? Botou o vídeo para tocar. Qualquer coisa clicável é possível de se monitorar através desses eventos. Só que para configurar o evento a gente tem que ir lá para o site, alterar o código dessa posição, desse elemento que pode ser clicável. No meu caso aqui, né, no meu Globo Esporte, a gente tem lá um botãozinho de ouça a narração, que pode ser, por exemplo, um link, né? Clica e abre uma janelinha nova com a narração tocando já, tudo automático lá da Rádio Globo. O que eu preciso fazer, independente do código HTML que tiver ali dentro, eu disparo um evento, né? Eu faço uma adição de código, que provavelmente vai ser algo parecido com isso, né? Eu dou um clique, quando houver o clique no botão, ele vai disparar uma chamada lá no Google Analytics, que é o gaq.push aqui, track event, ou seja, Google Analytics registra esse evento para mim. Ah, aqui evento, e aí eu configuro como ele é. O primeiro elemento aqui é a categoria, então eu tenho, sei lá, uma série de eventos no meu site, né? De repente eu monitoro os jogos do Brasileirão, do Libertadores, da Copa do Mundo, sei lá, de tudo, e eu marco aqui Brasileirão, uma categoria dos eventos do meu site. A segunda opção, ele te dá uma sugestão de marcar a ação, né? Você pode escrever o que você quiser. Eu escrevi ouvir, porque a pessoa clica e começa a ouvir a narração, segunda opção. E a terceira aqui, para você marcar, é o label. As obrigatórias são as duas primeiras. Você sempre precisa escrever categoria e ação. A terceira não é necessário escrever, mas eu marquei por curiosidade. Eu quero saber qual jogo está sendo mais clicado. E aí eu escrevi aqui Portuguesa Fluminense. Toda vez que alguém clicar no botãozinho, o Google Analytics registra essa informação para mim. De novo, se é alguma coisa automatizada como isso, né, tem 18 jogos por rodada, sei lá, 20 jogos por rodada, meu programador vai precisar fazer com que no botão correto apareça o jogo correto, as informações corretas e tal. Aí é realmente o apoio do desenvolvimento do site para fazer isso funcionar. Mas uma vez configurado isso da forma correta, lá na tela de goals do Google Analytics, ele tem aqui, quando a gente escolhe os eventos, o que é que eu quero monitorar, né? Então toda vez que algumas dessas opções forem acontecerem. No caso, para mim interessa saber sempre que alguém clicar no botãozinho de ouvir. Sei lá, eu tenho uma parceria com a Rádio Globo, toda vez que ele clica no botão eu ganho R$1, sei lá eu. Então eu vou lá e marco, né? A minha meta, a minha conversão no site vai ser as pessoas clicarem no botãozinho de ouvir do jogo Brasileirão, e aí baseado no que eu escrevi no código lá, né? Isso é a categoria, isso é a ação, eu preenchi aqui. Toda vez que alguém clicar no botãozinho de ouvir do jogo Brasileirão, é uma conversão para mim. Eu ganho R$1, R$10, 50 centavos, sei lá. Ganho dinheiro em cima disso, é a minha meta, configura dessa forma. E aí para todo clique que você quiser monitorar, basta preencher lá com o track event, dessa forma, por exemplo, e aí você consegue saber se as pessoas estão clicando, com qual frequência, e se é o teu objetivo, você vai ter a conversão derivada. Lá nas metas agora, né, a cada passo que você vai configurando, ele vai mostrando já para você as suas novas metas criadas. E ao longo do tempo, né, depois que você criou, depois que passaram os dias, ele também te dá aqui nos últimos 7 qual foi o volume de conversões atingido em cada um deles. Como eu estou no site da Agência Mestre e não no site do Brasileirão, minha meta aqui do Ouvir Brasileirão naturalmente está zerada, porque não é minha, eu só criei para fazer o exemplo. E o obrigado também não é minha página de retorno lá, também está zerada. Mas eu tenho pessoas que navegam em mais de 5 páginas, nos últimos 7 dias, na época, 1.300 pessoas. E no tempo de visita, maior de 5 minutos, 2.700 pessoas. Para você ligar, desligar as metas, né, tem um botãozinho aqui, você não consegue excluir uma meta, não tem um deletar e passa a ter 3 listadas somente. Você só consegue desligar. Se você não vai utilizar uma meta, ela passa a ser uma vaga, né? Se eu desligo essa e depois no ano que vem eu quero usar, eu reconfiguro, né? Eu clico ali e edito as informações dela, não tem nenhum segredo em cima disso. Você não consegue apagar, mas você consegue desligar aí a meta. Lá nos relatórios do Google Analytics, então eu tenho dentro de conversões o overview. Deixa eu ver se eu consigo habilitar aqui mais uma vez. Deixa eu fechar o Acquisition, Conversions, Goals ou Metas, aí a primeira, Overview. No site da Mestre eu monitoro 200 coisas diferentes. E fica bem grande. Bom, antes o gráfico, né? Na parte de cima.
O gráfico ele mostra mais um volume absoluto de conversões, né, o goal completions ali, então tenho um pouquinho mais de 50 metas por dia aí. E abaixo do gráfico o resumão da ópera, quantas conversões aconteceram, se assinalaram um valor, ele mostra o valor, a conversão geral do site, eu tenho 1% de conversão aí, a taxa de abandono, e aqui ele passa a listar cada uma das metas que você configurou. Eu tenho quase 20 criadas aqui, 15 criadas, sei lá, e ele vai dando meta por meta. Para mostrar aqui no slide, que fica mais claro um pouquinho isso, dentro de Overview eu tenho um índice geral de conversão, né? Considerando todas as metas que eu criei, qual é a conversão do meu site, é esse 14,92%, e individualizando cada uma delas, né? Eu tenho lá o meu tempo de visita maior de 5 minutos, 12.000 conversões em cima disso, e mais de 5 páginas visitadas, 5.600 conversões em cima disso, e as outras estão zeradas porque eu não tenho. Mas basicamente você consegue ter meta por meta, né? Qual a conversão de cada uma delas, o geralzão e a conversão geralzona também do site. Para voltar mais uma vez aqui no Analytics. Outra informação, outra coisa que você consegue fazer. Logo acima do gráfico, né, um pouquinho aqui para cima do gráfico, tem o botãozinho de All Goals. E aí você consegue filtrar ou segmentar pelo goal que você tem interesse. Eu quero ver somente o goal de contato recebido. Então clica ali no contato recebido, ele filtra o gráfico para te mostrar somente essa informação. Clicando ali em cima no All Goals, ele então vai exibir somente os goals, vai exibir a lista de goals que você tem, conversões unitariamente aí por cada um deles. Clicou em um deles, ele filtra o gráfico em cima do que você criou, do que você clicou ali. E o mais legal que ele trouxe nessa visão ABC, que está em alguns slides para frente, é que nos relatórios, em forma geral, eu vou colocar lá no orgânico, cadê aqui o Words? Ele também trouxe essa visão segmentada para essa opçãozinha aqui do e-commerce logo acima da tabela. Se você clica aí, né, e tem as conversões configuradas, você consegue escolher todas as metas ou individualizar alguma que você tenha um interesse maior. Eu quero saber quantas conversões orgânicas eu tenho no contato recebido. Então eu clico ali no contato recebido e ele atualiza a tabela para me mostrar essas informações. Eu tenho 78 conversões no contato recebido pela busca orgânica, que é justamente o relatório que eu estou vendo, né? Deixa eu abrir aqui mais uma vez. Eu estou nesse relatório aqui de busca orgânica. Somando aí o nosso e-commerce com as metas, a gente tem habilitado aí as duas opções de visualização de conversão no Google Analytics, tanto a parte de metas quanto a parte do e-commerce. Eles estão lá nos outros relatórios. Primeiro, acima do gráfico, né? Então o que você pode fazer é acessar lá o relatório orgânico. Aqui em cima tem todo o kit de metas que você tenha configurado. Quando você escolhe uma delas, eu vou fazer isso aqui também, ao invés desse resumo de gráfico que ele mostra, né, de informações com Acquisition Behavior Conversions, quando você escolhe uma das opções, ele filtra a tabela para te mostrar precisamente a opção que você escolheu, né? Eu escolhi o conjunto de metas 1 e aí ele me mostra que a taxa de conversão dessa meta, cada uma delas configuradas, e a taxa geral, aí, as conversões em geral. Ou então você seleciona, né, o e-commerce e ele vai te mostrar. Antes era mais legal, né, porque não tinha not provided, mas aí por palavras aqui ele vai mostrar as visitas, a receita que as palavras trazem para você, conversões, enfim, todo o kit de informações do e-commerce filtrado por palavra-chave aí, ou pelo menos as poucas palavras que ele consegue ter informação. E também acima da tabela, clicou no botãozinho, ele abre para você toda a sequência aí de opções, né, de metas ou a transação de e-commerce que você tenha, e você consegue filtrar ou visualizar pelo menos um pouquinho de conversão por palavra-chave das outras ferramentas de busca, pelo menos. O menos pior é que se você fizer mais uma vez aquela ideia, né, troca para landing page, você vai conseguir identificar, deixa eu clicar aqui, as suas páginas de entrada que mais geram receita para o site. Eu estou vendo e-commerce mesmo, então eu vejo aqui. No meu caso, a minha página inicial recebe um montão de visitas e a maior parte da receita, né, eu tenho 34 aqui, 21, está quase uns 60 e poucos %, eu acho.
curso de SEO, curso de SEO presencial e por aí vai. Você consegue pelo menos identificar a página que recebe visitas orgânicas e dá o dinheiro para você. Apesar de não ser uma visualização por palavra, pelo menos você tem uma visualização por página. Já é um bom começo para você não ficar perdido só com o Not Provided. Remontando a história, a gente estava tentando identificar, né, a nossa conversão e montar um indicador para isso, se eu estou tendo muita ou pouca conversão, se eu estou conseguindo aumentar essa conversão mês a mês. Com isso criado, você consegue fazer lá o teu relatório que possa mostrar a receita mensal ou o volume de conversões, né? Eu não estou vendendo, só preciso medir o volume de contatos que eu recebo. Beleza, é possível criar lá nas metas e puxar essa informação. Se você consegue trazer junto o faturamento, né, o valor efetivo de dinheiro gerado, compara com o investimento e aí você consegue provar, complementando aí toda essa história de ganhei ranking, ganhei visita, fiquei mais páginas indexadas e recebendo visitas, blá blá blá. E no fim das contas, o que vai interessar realmente é isso, né? Estou dando mais dinheiro do que gastando dinheiro, está valendo a pena fazer esse investimento em SEO. Fechada a conversão, a gente encerra nossos grupos de indicadores aí de sucesso. Aí o passo é voltar de novo no começo e descobrir o que você precisa efetivamente mostrar. Nem todo mundo tem os mesmos interesses, né, em cima de resultados. É questão de conversar com os responsáveis envolvidos no projeto e definir, né? Eu só quero saber de receita, dane-se o resto. Não, eu quero saber de ranking e de receita. Beleza, monta os dois. Só me passa aí o volume de visitas e os contatos recebidos. Esse é o relatório. Se você precisar montar um relatório bem completo, a gente tem um artigo, além desse módulo, né, do curso, que explica aí como traçar diversas métricas por ferramentas diferentes, pelo Google Analytics também. Ou então lá no Webex Tool, para variar, a gente tem um modelinho de relatório lá pronto. Vou mostrar aqui mais uma vez. Os dados que ela obtém é do próprio Google Analytics, então quando você se cadastra na ferramenta, faz a integração, né, tem aqueles OAuth lá de validação de conta, e aí você consegue puxar um relatório. Eu acho que eu vou abrir esse de outubro aqui, não faço ideia do que está dentro dele. Um relatório de 15 dias de outubro aqui, dá para ver no cantinho, deixa eu subir um pouquinho. Se você tiver um e-commerce, efetivamente, ele tem um relatório detalhado para e-commerce, né, para ressaltar mais o lado de transação e coisas do tipo. E no geral, em um clique, né, você escolhe as datas e ele monta todo o relatório para você, em cima do total de visitas, esse que está aí na tela. Dá toda a tabelinha de informações que você também consegue no Google Analytics. Traz o segmentado já direto de visitas orgânicas. Ele já faz a visualização, traz aí o tráfego de referência, né, os sites diferentes. O comparativo em cima do ano anterior de todas as visitas do site, o comparativo somente com o mesmo período do ano anterior, né, os mesmos 15 dias de outubro do ano anterior, a tabelinha logo abaixo para indicar os percentuais para você e os números absolutos. Visitas orgânicas comparadas, top 10 páginas, top 10 palavras-chave de entrada, né, tirando já o Not Provided, e uma visão rápida em cima do e-commerce, se você é um e-commerce. Se você não é e-commerce, naturalmente não vai ter nada aqui. Uma forma de você ter um relatório já com resumo de tudo isso de uma forma rápida pode ser útil, agiliza bastante a vida, é um pouco do que eu falei bem no começo. Se você consegue se desenrolar aí com a API do Google Analytics, você consegue deixar um relatório inteiro desse pronto a um clique só de você, ou até automatizado, né? Todo dia primeiro faz esse relatório para mim. E aí, isso acaba saindo, faz com que você não precise perder tempo ou investir tempo fazendo tanto relatório, tira tela, faz escolhe data, etc. Fica mais rápido o teu trabalho, você economiza o seu tempo para as coisas que interessam mais aí do que fazer relatório. Mais sobre o Google Analytics, ele tem mais um montão de ferramentas, entre outras, o próprio uso de eventos. Você vai encontrar aqui a configuração de metas e a configuração de funis para essas metas, que é o que eu não mostrei aqui. Os eventos, um pouquinho de expressão regular. Ontem eu mostrei a expressão regular, né, naquela ideia de pegar as perguntas que as pessoas fazem, como enviar flores, como fazer um blog, como não sei o que lá. Ali tinha aqui todo o lance de parênteses mais S, interrogação, não sei o que. Aquilo é uma expressão regular. Vale a pena aprender se você vai ficar mais íntimo aí do Google Analytics, né? Precisa ficar fuçando nos dados ali. Vale a pena aprender um pouquinho de expressão regular para se virar mais rápido com os dados. E mais um montão de coisas. Além do curso, a gente não tem uma data aberta ainda do curso presencial de Analytics, mas se cadastra o teu e-mail ali, a gente informa você logo que abrir a turma.
Depois de tudo isso aqui, eu me refiro a depois de todo o curso, né, depois de você passar por toda a ideia de criação de conteúdo, de estruturação de HTML, da divulgação lá do Fábio, né, através de link building, fazendo aí seu esforço promocional do site, e aprendendo a medir tudo isso, quando você voltar para casa, né, com esses, até agora, 5 módulos, até o fim do dia 6 módulos e uns 1.300 slides, 1.500 slides, você ainda vai ter uma decisão para tomar na sua vida, que é por onde começar. Essa resposta tem 2 direções. A primeira é, se você vai começar realmente, a primeira vez que você vai desenvolver SEO para esse site, minha sugestão é que você comece no módulo 1, fazendo a partir de lá todo esse processo de SEO, todo esse desenvolvimento. Depois que você já passou por todo esse processo, o seu site já está com uma determinada maturidade aí, e você precisa fazer a cirurgia, né, acertar só, aparar as arestas, descobrir aonde está ali o caminho, aí você vem para esse lado aqui de onde começar, que é a nossa análise SWOT de SEO, né, análise de oportunidades que você tem, análise de fraquezas que você tem, ou que o seu concorrente tenha, aonde você precisa melhorar, de forma mais cirúrgica, né, em cima de uma palavra específica, né, de uma página de resultados especificamente. Estou chutando exemplo aqui do nosso Letras de Música, e a ideia geral vai ser analisar, né, site a site, o que você já aprendeu que é relevante para estar bem posicionado no Google, né? O título tem que estar contendo a palavra-chave, tem que ter alguma coisa a ver com a palavra-chave. Se o domínio tiver a palavra-chave é bom, se a palavra-chave estiver no URL, que não tem nenhum lugar aqui, é bom também. Se a description estiver bem escrita, chamando o clique é legal. E é esse tipo de coisa que você vai precisar avaliar. Será que os meus concorrentes estão tão bem? Será que eu estou fazendo o trabalho direito? Para agilizar esse processo, aí a ferramenta que o Fábio mostrou antecipadamente dá todo o caminho para a gente. Acessando lá o mouse.com, você digita lá o teu termo na ferramenta lá de Keywords Difficulty, ou SERP Analysis, que eles chamam aqui também. Escolhe qual é o teu país aí que você quer avaliar, provavelmente o Brasil, e faz a sua pesquisa. Como o Fábio tinha mostrado, ele mostra a palavra aqui e dá um percentual de dificuldade com uma dicasinha do quanto pode ser difícil. Basicamente, ele separa de 50 para cima é bastante competitivo, no vermelhinho é praticamente impossível, do 50 para baixo aqui começa a ficar mais fácil. Rankings que você pode conseguir com não tanto esforço assim quanto no vermelhinho. Ele te dá um percentual de dificuldade, como o Fábio tinha mostrado, e dá o top 10, né? Você já consegue ter uma ideia de onde você pode melhorar. Por exemplo, né, se você estiver posicionado na 4ª posição aqui, o que você está precisando fazer para ganhar uns rankingzinhos a mais, provavelmente é ganhar mais links, né? Se com menos força de autoridade de domínio de página, você já está na 4ª posição, seu conteúdo é muito bom, etc. Com mais links, provavelmente você passa aqui o 3º e tal. Então você consegue passar a ficar um pouquinho mais cirúrgico em o que eu preciso melhorar no meu site para ganhar o ranking, e nesse caso específico aqui, né, de exemplo, no termo Letras de Música. O bacana dessa ferramenta ainda, na parte de baixo, né, ela tem o relatório básico aqui dessa página de resultados, né, do Letras de Música. Ele mostra lá página a página, site a site, título, e dá um geralzão aqui de backlinks. Autoridade da página, quantidade de domínios diferentes, né, aquela história do 60 pessoas falando de você, quanto domínio diferente linka para a página, autoridade do domínio e autoridade aí, ou quantidade de domínios diferentes linkando. Ele vai dando também a ideia do degradê, né? Se está mais apagadinho é porque não é o mais importante. Se você está no verdinho e tem o tiquezinho, você é o mais qualificado aí na métrica que ele está exibindo. O que você vai fazer para dar o próximo passo é clicar no Run Full SERP, ele fazer um relatório completo. Você tem uma quantidade definida, né? Mas enfim, faz um relatório completo. Demora um pouquinho, porque ele faz uma análise bem mais específica, mas na hora que você voltar para conferir o relatório, ele vai te dar muito mais detalhes, né? Tem todos os botõezinhos ali em cima, onde você vai clicando e checando detalhe por métrica a métrica aí no caso. A outra coisa que você pode fazer é que lá em cima, onde ele dá a informação da dificuldade, ele tem o exportar para CSV, e aí você pega uma planilha, que é desse tamanho aí, vou mostrar aqui rapidinho. Que ele te mostra justamente todos, ou
boa parte dos fatores aí que a gente precisa analisar para otimizar o site, né? Posicionamento de cada um, qual o nome da página, que é o título da página que está aparecendo lá no Google, a URL, naturalmente, né? Está tudo escrito completo aqui atrás, é porque a célula está apertada. Então tem aqui em cima, né? Letras de música, letras mus, e a URL respectiva, letras.mus.br, e cada uma das métricas que a gente veio falando aí ao longo do curso. Page Authority, o número de domínios linkando, os Domain Authority, o número de domínios linkando, mais um Page Authority aqui, o MossRank, Most Trust, o MRDR, número total de links para a página, mais um montão de coisas aqui em cima de links. A partir daqui ele começa a mostrar os fatores on-page, né? Em cima, essa nota que ele dá aqui, né? Baseada num sistema americano de notas aí, de APF. Ele diz o quanto a página está boa em relação à palavra-chave buscada. E o que ele faz é a análise on-page efetiva, né? De olhar, a palavra-chave está sendo usada no título, ela está na URL, ela está no domínio. Por aqui você já consegue saber quem está mandando melhor ou pior em termos aí de otimização on-page. Não no sentido de quantas vezes a palavra aparece, mas como o Daniel mostrou, se os termos estão sendo utilizados aí em posições-chave, né? Se está aparecendo no título, se está aparecendo na meta description, se está aparecendo no conteúdo da página em si, né? No texto escrito da página, tudo isso aí ajuda o site a ficar bem posicionado. Aqui ele tem essa referência, esse resumo de nota. Cada um dos itens a seguir aqui se referem aos fatores on-page, né? A gente tem o primeiro aí a seguir, o uso da palavra-chave, né, do termo de interesse, aí, no caso letras de música no título, o uso no documento como um todo, né, ao longo do conteúdo da página, nos H1s e companhia. Se está aparecendo na URL, ele vai escrevendo sim e não ali. Se está no domínio, como forma parcial, né, se eu tenho letras de música alguma coisa, no meu caso, se é só letras de música, se é só letras, ele vai pegando cada caso aí, parcial, sim ou não. Se a keyword aparece exatamente, né, no nome do domínio, se é preciso, ninguém tem aí o letrasdemusica.com.br aparentemente. Aqui ele volta a trazer informações de backlinks novamente. Essa primeira informação é a quantidade exata de links com aquele texto âncora. Ou seja, eu quero aparecer para letras de música. Será que eu recebo links com texto âncora, letras de música? Essa é uma ideia aí que vem, né, de anos e anos a fio, onde o Google tenta interpretar essa informação do link para posicionar um site numa determinada palavra-chave. De repente você consegue trabalhar um pouquinho mais aqui, né? Se você é esse zero, de repente se você ganhar uns 29 links em cima com o texto âncora preciso aí, letras de música, às vezes te ajuda aí para a primeira posição. Essa métrica do percentual também é bacana, né? Dado todos os links que você tem, qual percentual tem exatamente essa frase, letras de música. Às vezes o que está fazendo justamente o nosso quarto colocado aqui aparecer nessa quarta posição, esse alto índice, né? Ele tem quase 1%, humilha todo mundo aqui, quase 1% dos links em cima do texto da frase, né? Letras de música. Às vezes é isso que está fazendo com que ele chegue até a quarta posição, mesmo não tendo fatores tão bons, né, dali para trás, nas outras histórias dos links. Ele dá aqui o link, número de domínios, né, diferentes, com o texto âncora exato. Mais uma vez, às vezes esse é o seu caso. Tem uma pessoa linkando para você 200 vezes, você está precisando de mais outros 2 ou 3 caras linkando para você. Percentual de domínios com texto âncora, de novo, o nosso quarto colocado aqui está destruindo todo mundo com 0,25%. Deixa eu puxar rapidinho para frente. A noção de parcial, né? E aí todo o kit de métricas até aqui é tudo com a visão parcial. Então não é exatamente o letras de músicas, mas é alguma coisa que tem a ver. Às vezes é só letras, às vezes é só música, letras de música e mais algum complemento. Aí toda o kit de métricas em cima disso. E aí até aqui foi só toda a visão sobre a página somente sobre a URL listada no Google. Daqui para frente é praticamente as mesmas métricas, mas considerando o domínio, né? O site como um todo, ele é bem visto, ele tem bastante link, ele tem pouco link, o percentual de texto âncora e toda essa história. E por último, e não menos importante, os compartilhamentos sociais aí, né, em termos de tweets. Compartilhamentos no Facebook aqui não é só o botãozinho compartilhar, tá? Ele contou o like também. Então o like ou compartilhar está somado nesse FB Shares aqui. E os mais uns aí do Google. Tudo isso
de certa forma, tem uma tendência a influenciar os resultados do Google. Então, ele mostra aí para você também, né, a ferramenta se prezou a trazer esses dados para você complementar o teu trabalho. Às vezes, a tua ponta solta não é nem lá no de SEO, é mais conseguir um compartilhamento social, alguma coisa diferente aí para te ajudar a ganhar os rankings. Esse é um trabalho cirúrgico que você pode fazer para efetivamente ganhar uma posição a mais. Quando você chega numa keyword, né, já está tanto tempo trabalhando ali, teu concorrente não está lá tão bom, aonde será que eu estou errando? A Keyword Difficulty pode te dar aí todo o raio-x dos 10 primeiros colocados, que talvez facilite para você achar exatamente o ponto que falta. É um texto âncora que eu estou precisando ganhar mais link com aquele texto âncora, eu estou precisando ganhar mais links, estou precisando mudar um pouquinho o lado de conteúdo do site, né, está faltando aí alguma coisa. Por aqui você consegue descobrir, ou pelo menos chegar bem perto de descobrir, né, pontualmente qual é o próximo passo que você precisa dar naquele termo para ganhar um ranking a mais, para subir mais um pouquinho. Antes de fechar, mais uma vez, o nosso feedback. O Fábio vai vir para cá, eu vou interromper a conversa que ele está tendo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar depois, ou ali no cantinho baixinho. Enquanto isso, o Fábio vem para cá e a gente continua no módulo 6.